o Espírito Santo e todos os cristãos, a Trindade, a habitação do Espírito, pertencendo a Cristo, ideias errôneas sobre o Espírito de Cristo. Sermão 142. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aqueles que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. Nestes três notáveis e sumamente importantes versículos, o apóstolo resume e aplica o que acabara de dizer aos cristãos da cidade de Roma e também desenvolve um pouco mais o seu tema. Como vimos, o seu objetivo é, fundamentalmente, dar àquelas pessoas a certeza da sua salvação completa e final. Ele baseia isso no que tinha acontecido com elas, a saber, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte. E ele os havia feito lembrar-se de como isso lhes aconteceu, e de que o objetivo disso tudo era que a justiça da lei se cumprisse neles. O apóstolo lembra-lhes também que toda essa realidade só diz respeito aos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em seguida ele passa a aplicação e, no versículo 9, diz tudo de novo como de costume. Depois, nos versículos 10 e 11, ele nos dá, por assim dizer, uma descrição e um retrato da situação real e concreta do cristão. Posteriormente, veremos nos versículos 12 e 13, com base nos versículos 9 a 11, que ele dirige um apelo e uma exortação àqueles cristãos. Ao abordarmos estes três versículos 9 a 11, não podemos senão ficar impressionados com o fato de que, evidentemente, esta matéria é da maior importância para o apóstolo. É óbvio que ele está muito desejoso de que entendamos bem esta verdade. Tudo isso diz respeito unicamente aos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É evidente que isso é básico para que vejamos claramente o que somos como cristãos. Quando se nota que o apóstolo se preocupa tanto com isso e repete, e torna a repetir tudo, fica claro que se trata de um ponto que facilmente pode ser entendido de forma errônea. Mas é tão vital que nada pode ser dado por líquido e certo. A primeira coisa com que topamos no versículo 9 é que Paulo estabelece, sem deixar lugar à dúvida, que tudo o que ele disse até aqui aplica-se a todos os cristãos. Como já indiquei repetidamente, existe uma explicação dos primeiros versículos que quer fazer-nos acreditar que eles descrevem tão somente certos cristãos, isto é, os cristãos que passam pelo capítulo 7 e vão para o capítulo 8. Por isso, estivemos salientando que tudo o que o apóstolo nos diz aqui diz respeito a todos os cristãos. Este versículo 9 põe este ponto fora de toda e qualquer dúvida. No versículo 8 lemos: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne. Como no grego, vós vem primeiro. Podemos, pois, traduzir assim a frase: vós, sendo cristãos, não estáis nessa situação. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. E depois,
Para tornar isso duplamente certo e claro, ele acrescenta esta notável declaração no fim do versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é cristão. Quem não tem o Espírito de Cristo simplesmente não é cristão. Muitos veem problema na expressão se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas é apenas outra maneira de dizer supondo-se que, e assim ela fortalece o argumento. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, supondo-se que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse é um poderoso meio de salientar a verdade segundo a qual, sem o Espírito de Deus nele, o homem não é cristão. Ou, inversamente, se o homem é cristão, o Espírito está necessariamente nele. Esse é o contraste apresentado aqui para nosso exame. O contraste é entre os que estão na carne, ou que são segundo a carne, ou que andam segundo a carne, e os que andam segundo o Espírito e estão no Espírito. O apóstolo elabora um argumento lógico da seguinte maneira: o cristão não está na carne, e isso porque o Espírito está nele. Se o Espírito não estivesse nele, ele não seria cristão. Portanto, ser cristão significa não estar na carne, mas no Espírito. Assim estabelecemos fora de toda e qualquer dúvida que, no transcorrer da sua exposição, o apóstolo vem descrevendo todo cristão, qualquer cristão, e não meramente algum grupo de pessoas que acaso tiveram alguma bênção adicional. Noutras palavras, o que o apóstolo faz aqui é lembrar aos cristãos o que é verdade a respeito deles. Ele começou a fazer isso no capítulo 5, desenvolveu em detalhe no capítulo 6 e também, com muita clareza, nos 6 primeiros versículos do capítulo 7. Ter o Espírito de Cristo significa que você é cristão. Ser cristão significa que você tem o Espírito de Cristo. Há um outro ponto aqui do qual devemos tratar, porque muitas vezes tem causado muita discussão. Notem a terminologia empregada pelo apóstolo com relação ao Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Temos o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Qual é o significado da variação? Só se pode tirar uma conclusão, qual seja que essas expressões são intercambiáveis. Elas veiculam exatamente o mesmo sentido. Em cada caso, o apóstolo está se referindo ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade santa e bendita. Paulo se refere a ele como o Espírito de Deus e como o Espírito de Cristo. Ele segue a mesma linha noutras passagens, de modo que não há motivo para confusão. Contudo, alguns insistem em perguntar, mas por que ele usa expressões diferentes? Alguns dizem que ter o Espírito de Cristo é simplesmente ter a perspectiva e a mente de Cristo, e que não significa que temos em nós o Espírito Santo. Mas com toda certeza significa o Espírito Santo. Ao empregar uma expressão num momento e outra noutro, o apóstolo está indicando claramente que as três expressões são iguais e sinônimas, e que em cada caso ele se refere ao Espírito Santo. Então, por que traçar essa distinção? Essa é uma questão difícil e já foi tratada amplamente. O que essa distinção ensina é, certamente, a doutrina da Trindade, segundo a qual, na deidade, há três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Mas também salienta o aspecto da unidade que há na Trindade, as três pessoas numa grande unidade, pois há somente um Deus. Portanto, as expressões podem ser usadas intercambiavelmente. Sem dúvida, fica também estabelecida a igualdade das três pessoas da Trindade santa e bendita. Mas, particularmente, o texto dirige a nossa atenção para o modo como o Espírito Santo nos vem. E aí é que se vê, talvez,
que as diferentes expressões Espírito de Deus e Espírito de Cristo têm relevante significação e importância. Às vezes as Escrituras se referem ao Espírito Santo como a promessa do Pai. Em Efésios 1, verso 13, lemos sobre o Espírito Santo da promessa. No Velho Testamento, Deus prometeu que enviaria o seu Espírito sobre o seu povo. Assim, vendo por esse prisma, podemos dizer que o Espírito Santo é enviado por Deus. Podemos, pois, falar dele como o Espírito de Deus, o Espírito que é enviado por Deus o Pai. Mas há outras afirmações claras no sentido de que o Espírito é enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, o versículo 16 do capítulo 14 do Evangelho segundo João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Declaração deveras interessante. Pedirei ao Pai, diz o nosso Senhor, e ele, o Pai, vos dará outro Consolador, para ajudar-vos depois que eu partir. Entretanto, depois, no capítulo 15 do mesmo Evangelho, versículo 26, lemos: Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E, de novo, no capítulo 16, versículo 17, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-ei. Há então um sentido em que Deus o Pai envia o Espírito, outro em que Deus o Filho envia o Espírito. E em ambos os casos está claro que o Espírito é uma pessoa. Daí jamais devemos pensar no Espírito Santo como simples força, ou poder, ou influência. Ele é uma pessoa, outro Consolador. O ensino é que, em função da obra de redenção que o Filho realizou quando esteve neste mundo, quando ele voltou para a glória, o Pai deu-lhe o Espírito para ser dado à Igreja. Portanto, podemos dizer que o Espírito é dado tanto pelo Pai como pelo Filho, e assim podemos descrevê-lo como o Espírito de Deus e como o Espírito de Cristo. A mesma pessoa, Espírito Santo, dado pelo Pai, dado pelo Filho. Num dos versículos que citei ocorre o vocábulo procede. Não devemos desenvolver isso agora, mas aqueles que estão particularmente interessados em teologia saberão que esse termo foi causa da primeira grande divisão da igreja primitiva. Originariamente, a igreja era uma, porém dividiu-se em duas partes, a igreja oriental e a igreja ocidental. Há muita coisa nos jornais nestes dias sobre conversações entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Ortodoxa Russa. Essas duas grandes instituições, a Igreja Católica Romana, isto é, a Igreja Ocidental, e a Ortodoxa, isto é, a Igreja Oriental, separaram-se justamente por causa dessa questão. A Igreja Oriental afirmava que o Espírito Santo procede somente do Pai. A Igreja Ocidental insistia em que ele procede também do Filho. Por conseguinte, a Igreja Ocidental declara: procede do Pai e também do Filho. O protestantismo tomou a mesma posição que a Igreja Católica Romana, declarando igualmente que o Espírito Santo procede do Filho, bem como do Pai. Mas, para nós, a importância está em que vemos o propósito pelo qual o Espírito Santo é descrito como o Espírito de Deus num momento e o Espírito de Cristo noutro momento. Passemos agora a outra questão. Que verdade concernente aos cristãos este versículo coloca diante de nós? A primeira coisa que nos é dita é que o cristão não está na carne. Embora tenha dito isso muitas vezes antes, o apóstolo acha necessário repeti-lo. O cristão não está na carne. Não é mais governado pela natureza decaída. A carne significa o homem e sua natureza resultante da queda, resultante do pecado. O homem sem nenhuma influência do Espírito Santo. Mas o cristão não está mais na carne. O apóstolo nos tinha dito isso com toda a clareza no capítulo 7, versículo 5. Porque,
Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ora, por que esse fato é tão importante neste ponto em especial? Voltemos ao Evangelho segundo João, capítulo 14, que é o melhor comentário sobre estes versículos, em particular ao versículo 17. O nosso Senhor estava prometendo aos discípulos que ele lhes daria outro Consolador, e diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O ponto significativo ali é que o mundo não pode receber o Espírito. Enquanto estivermos na carne, não poderemos receber o Espírito de Deus. No versículo 19, ele repete a declaração dizendo: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Na verdade, a declaração continua no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Não se trata de uma manifestação física, trata-se de uma manifestação espiritual, mediante o Espírito. Isso só pode acontecer com os que não pertencem ao mundo, porque o mundo é a verdadeira antítese disso. Ele não entende, não vê, não conhece. Por isso o apóstolo tem todo o cuidado de lembrar-nos que não estamos na carne, porque se estivéssemos na carne, o Espírito não poderia estar em nós. Estamos noutra esfera. Assim, deixando o ponto de vista negativo, não estás na carne, passemos ao positivo, mas estais no Espírito. Teria o apóstolo querido dizer simplesmente que os crentes estão numa certa disposição de ânimo? Às vezes falamos livremente desse modo. No livro do Apocalipse, lemos que João, num determinado dia, no dia do Senhor, estava no Espírito. Não, porém, no sentido que temos aqui. Costumamos dizer que alguém ou prega mal ou prega no Espírito, em demonstração do Espírito e de poder. Mas também não é esse o sentido aqui. A expressão está no Espírito, no sentido em que é empregada aqui, descreve o nosso estado ou a nossa condição pessoal. É exatamente o oposto de estar na carne. Podemos expor o assunto da seguinte maneira. Quando dizemos que o homem está na carne, não nos referimos a um cristão que caiu em pecado. Por mais que o cristão peque, nunca voltará a estar na carne. Na carne descreve um estado ou uma condição. O cristão não está mais nessa condição. Seja qual for a sua situação, nunca voltará a ela. No Espírito também denota uma condição. Significa que o cristão está numa nova esfera. Antes ele vivia na esfera da carne, agora vive na esfera do Espírito. O Espírito o dirige e o conduz. O cristão anda no Espírito, anda segundo o Espírito. Essa é a grande e profunda mudança que ocorre quando da conversão. Não é que o homem muda apenas as suas crenças e nada mais. Não. Ele estava na esfera da carne e agora está na esfera do Espírito. Antes ele era dominado pela carne e era governado pela carne. Como Paulo diz em Efésios 2, verso 2, andaste segundo o curso deste mundo. Mas o cristão, embora no mundo, não anda segundo o curso deste mundo. Agora ele está numa esfera governada, controlada e dominada pelo Espírito. Ele está no Espírito. Ou, para voltar ao capítulo 5, versículo 21, ele se move sob o reinado da graça. O reinado da graça é o reinado do Espírito. É a gestão da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa é a esfera a qual o cristão pertence. Eu não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas estou debaixo desta nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo afirma que o cristão não está na carne, entretanto, positivamente, está no Espírito. Continua ele, porém, e diz algo ainda mais extraordinário e mais maravilhoso.
O cristão não somente está no Espírito, mas também o Espírito está nele. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E depois, outro termo sinônimo de habitar. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Habitar é viver num certo lugar, tal como numa casa. Por isso o apóstolo está dizendo que o Espírito de Deus habita no cristão, como um homem vive ou habita num certo lugar, num lar, numa casa. Isso diz respeito a todo cristão. Consideremos outra declaração da mesma verdade feita pelo apóstolo. Diz ele em 1 Coríntios 6,19: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A ideia de habitação ocorre novamente nessa passagem. Similarmente, acha-se no fim do capítulo 2 da Epístola aos Efésios, onde lemos: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E, de novo, em 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Notem depois que, no versículo 10 deste capítulo 8 de Romanos, o apóstolo diz: se Cristo está em vós. A verdade está ainda mais explícita em João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Faremos morada significa faremos nosso lar com ele. Essa é uma das mais admiráveis declarações que podemos encontrar. O que ela significa é que, devido ao Espírito Santo habitar em nós, também é certo dizer que o Senhor Jesus Cristo habita em nós, como também é certo dizer que o Pai habita em nós. É isso que Efésios 2:22 quer dizer com morada de Deus em Espírito, ou versão autorizada, uma habitação de Deus mediante o Espírito. E, obviamente, isso se refere a todos os que estão na igreja. Aqui o apóstolo usa o singular e, portanto, diz respeito a todos os que são cristãos. Esta é a doutrina final e suprema, o pico culminante da doutrina cristã da salvação. Podemos entendê-la? O mais perto que posso chegar de um entendimento dela é o seguinte: a chave nos é dada em Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17. O apóstolo declara que está orando a Deus para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. O Espírito Santo vem para dentro de nós e ali, em nosso homem interior, realiza a operação chamada fortalecimento. Com que propósito? A fim de que o Senhor Jesus Cristo venha fazer morada em nossos corações. Conforme somos por natureza, não poderíamos recebê-lo. Precisamos ser preparados, precisamos ser fortalecidos. Há uma analogia dessa verdade no que às vezes vemos acontecer com velhos edifícios. Sua base é toda cinturada com material de reforço. Eles são introduzidas cavilhas para fortalecer os cantos ou as paredes. Podemos então parafrasear: para que sejais fortalecidos pelo poder do Espírito no homem interior, a fim de que sejais uma residência na qual Cristo possa vir morar. Mas Cristo está no Pai, de modo que, quando Ele vem, o Pai também vem. Eu neles e tu em mim. João 17:23. É desse modo que se deve entender este sublime ensino. O Espírito de Deus habita no crente e, por causa da unidade da Trindade Santa e Bendita, o Pai e o Filho estão igualmente envolvidos e habitam em nós mediante o Espírito. Isso frustra a mente e até a imaginação. Porém, o que estou interessado em ressaltar, repetindo constantemente, é que nos é dito que essa realidade diz respeito a todos os cristãos. Ah, que privilégio ser cristão!
Não se pode imaginar coisa mais elevada nem mais grandiosa. Não somente estamos em Cristo, Cristo está em nós. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Nada no universo de Deus se compara a ser cristão. O mundo pode desprezar você e rir de você. Veja o que você está renunciando, veja o que você está perdendo, veja do que você está se privando da vida, dizem os do mundo. Mas o nosso Senhor nos disse que o mundo não pode receber o Espírito, que o mundo não o conhece, que o mundo não vê nem entende estas coisas. Por isso nos julga loucos. O mundo não conheceu a Cristo, rejeitou-o, crucificou-o. E a real tragédia da situação daquele que não é cristão é que ele nada sabe dos privilégios que nós gozamos. Se você é cristão, o Espírito de Deus, o bendito Espírito Santo habita em você. Estabelece o seu lar em você. E visto que ele está aí, o Pai e o Filho também habitam em você. Assim começamos a entender o sentido de Apocalipse 3, verso 20. Cristo está em você, mas, noutro sentido, ele pode estar à porta, batendo e praticamente dizendo: por que você não gosta da minha companhia? Quero cear com você, quero ter comunhão com você. Ele fala desse modo porque já está ali. Essa é a sua maneira de chamar a nossa atenção para nos apercebermos daquilo que é verdade a nosso respeito e que nos é possível. Acaso pensamos normalmente em nós mesmos como cristãos dessa maneira? Quando o diabo investe contra você e vem fazê-lo ficar deprimido, quando você se sente cansado e esmorecido, quando é perseguido e parece que todo mundo está contra você, e você começa a se perguntar se vale a pena ser cristão, esta é a resposta. Simplesmente procure lembrar-se de quem está vivendo e habitando em você. Basta que se lembre de quem fez seu lar em você. Quando você for tentado a pecar, lembre-se de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Costumamos abordar estas questões tão negativamente que, por essa razão, fracassamos tantas vezes. Muitos me procuram e me dizem: estou orando a Deus, pedindo que me livre deste pecado. Mas o que eles precisam realmente é compreender que o Espírito Santo está habitando no coração deles. É assim que se enfrenta o diabo. Não devemos ser negativos. Não devemos orar só para sermos libertados. Aperceba-se de quem está habitando em seu corpo. E então você achará difícil abusar ou usar mal esse corpo. Meditemos cada vez mais nestas coisas. Contemplemo-las. Passemos tempo com elas. Lembremos-nos delas diariamente. Aí está o verdadeiro segredo da segurança e do gozo na vida cristã. O segredo de vivermos como mais que vencedores e de sermos tais que Deus pode usar-nos para atrair outros, levando-os a um conhecimento semelhante e a um semelhante privilégio. A próxima verdade que nos é dita acerca do cristão é que ele pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, não é dele. Temos aí o genitivo possessivo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Cristo não é dono dele. Em termos positivos, significa que, se o Espírito de Cristo está num homem, Cristo é seu proprietário. Esse homem pertence a Cristo. O apóstolo diz isso em toda parte. Já vimos isso em 1 Coríntios 6,19, onde, tendo-nos lembrado que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que nele está, Paulo prossegue e diz: não sabeis que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. O apóstolo João também descreve desse modo o cristão. Os cristãos, diz ele, são aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que o Pai lhe deu. Eram teus, e tu nos deste. João 17, verso 6.
Ele é o seu advogado junto ao Pai. Ele pleiteia a causa deles. Ele é seu intercessor. É o seu grande sumo sacerdote perante o Pai. E está sempre intercedendo em favor deles. Todos os benefícios e bênçãos que desfrutamos nos vêm porque lhe pertencemos. A figura que encontramos no capítulo 7, versículo 4, que nos descreve como casados com ele, é realmente a mesma. O marido tem a mulher, nesse sentido. Nós somos povo de Cristo, somos seu rebanho. Todos esses termos e noções comunicam a mesma ideia. E não há nada mais maravilhoso do que a percepção de que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E posto que pertencemos a Cristo, nada jamais nos arrebatará da sua mão. Pela mesma razão, o apóstolo poderá dizer no fim deste grandioso capítulo: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pertencemos a Cristo e, porque lhe pertencemos, o que ele começou a realizar em nós, continuará realizando e nunca cessará e jamais falhará. Permitam-me aplicar este ensino de maneira prática. Tudo que estivemos considerando pode ser utilizado como um teste que podemos aplicar nós mesmos. Como hei de saber se o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, está em mim e habita em mim? O teste definitivo, pelo qual sei que eu sou cristão ou não, está aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Será que eu tenho o Espírito de Cristo? Será que o Espírito de Cristo habita em mim? Como posso saber? Este é um teste muito mais profundo que o da profissão de fé. Naturalmente, nós temos que fazer a nossa profissão, temos que declarar o que cremos. E sabemos que existe uma coisa chamada assentimento intelectual e nada mais. Mas aqui temos um teste muito mais completo. O homem pode dizer: eu sempre criei. Mas a questão é, o Espírito de Cristo está nele? O teste não é se você é membro de igreja, nem se nasceu num dado país. E nada tem que ver com a sua profissão ou sua fé, nem com o seu assentimento intelectual a proposições, nem tampouco com as suas obras e realizações. O Espírito de Cristo está em você. No entanto, que é que de fato o apóstolo quer dizer? Lamentavelmente, aqui devemos acentuar mais uma vez o aspecto negativo. Que é ter o Espírito de Cristo? Alguns dizem que ter o Espírito de Cristo é ser uma pessoa semelhante a Cristo. Capturar ou pegar o Espírito de Cristo é uma frase empregada frequentemente. Aos que dizem que precisamos pegar o Espírito de Cristo. Noutras palavras, você lê o Novo Testamento e o que ele diz a respeito de Cristo, e assim você pega o seu Espírito. Dizem eles que quando lemos a biografia de um grande homem, sempre procuramos pegar o seu espírito. Falamos às crianças sobre grandes homens, heróis em seu tempo, e a nossa esperança é que elas peguem o espírito de tais homens. A ideia é que, de algum modo, você se apodera dele, ou se embebe dele, por assim dizer. Significa que você se aposta das ideias de um herói, do seu ensino, e então passa a imitar o seu exemplo e a tentar viver como ele. E quando o herói é Cristo, se você fizer isso, dizem eles, você pegará e assimilará o Espírito de Cristo. A noção de ter o Espírito de Cristo leva a alguns resultados muito estranhos e curiosos. Cada vez me convenço mais de que esta é uma das maiores batalhas que temos que travar pela fé cristã na hora presente. Pois vivemos numa época em que pessoas que negam que são cristãs estão sendo elogiadas e louvadas como cristãs. Lamento mencionar nomes, porém, como eles são mencionados com tanta frequência nos jornais e em periódicos religiosos e noutras publicações, devo citá-los nominalmente.
Muitas vezes ouvi pessoas usarem precisamente a frase "ter o Espírito de Cristo" para provar que Gandhi, o líder indiano, era cristão. Dizem elas: vejam a vida desse homem. Ele viveu na pobreza, renunciou ao mundo e aos prazeres. Deu-se a si mesmo para ajudar os pobres. Misturava-se com eles, comia com eles, vestia-se como eles e condenava o uso da força e da guerra. Era um pacifista, acreditava na resistência passiva. Tais pessoas dizem: esse é o Espírito de Cristo. Gandhi teve uma vida eminentemente semelhante à de Cristo. E alguns chegam a afirmar que Gandhi foi o mais excelente cristão do século XX. Mas o seu Gandhi, homem sincero, rejeitou abertamente o cristianismo. Ele dizia que não era cristão e que seguia a religião dos hindus, o hinduísmo. Contudo, pessoas tolas que se dizem cristãs tomam a frase "tem o Espírito de Cristo" e afirmam que Gandhi era um cristão de excelente e excepcional qualidade. Que importa, dizem elas, se ele não crê na doutrina que você prega? Veja a vida dele. Mas Gandhi não é o único de quem se diz isso. Recentemente li num jornal religioso, numa referência ao finado professor Gilbert Murray, de Oxford. O título do artigo era São Gilberto. O autor do artigo dizia que não tinha dúvida nenhuma de que o professor Gilbert Murray era cristão. Murray, professor de literatura e cultura clássicas, era um grande humanista, um homem muito bondoso, um nobre tipo de homem. Vocês podem usar estes e outros adjetivos semelhantes, e eu subscreveria todos eles, enquanto não começasse a chamá-lo são ou santo e a descrevê-lo como cristão. Devo acrescentar que o tolo que escreveu o artigo a que me refiro, embora dizendo que Gilbert Murray teve uma vida que se aproximava do desiderato da religiosidade e da santidade, sentiu-se compelido a dizer também, aspas, na verdade eu sei, é claro que Gilbert Murray era um agnóstico racionalista, fecha aspas. Ainda assim, afirmou que ele era um santo baseado na ideia que tinha de que ele, apesar de ser um tão grande homem, era humilde, era um homem muito bondoso e abnegado. Observe também, ele escreveu as boas obras que ele realizou, como se dedicou a trabalhar pela Liga das Nações Unidas e por outras causas. Ah, sim, tais pessoas dizem. Ele era de fato um agnóstico racionalista. Ele dizia franca e claramente que não cria em Deus, que não cria em Cristo como o Filho de Deus, que não cria no miraculoso e no sobrenatural. Mas você não vê o Espírito de Cristo em sua vida? Essa é a noção popular. Mas em nenhum sentido é isso que o apóstolo quer dizer aqui. Isso é, na verdade, quase exatamente o oposto do que ele quer dizer. Sua declaração não significa que se pode pegar o Espírito de Cristo. Alguns outros homens que negam algumas das doutrinas centrais da fé cristã, como por exemplo o Dr. Albert Schweitzer, são, não obstante, descritos como os maiores cristãos do século XX. Por quê? No caso de Schweitzer, porque ele renunciou a uma brilhante carreira e foi viver numa floresta tropical, onde construiu um hospital e praticou nobres e caridosas obras. Que importa? Se ele nega a doutrina? Vejam-no, ele é um imitador de Cristo. Foi o Espírito de Cristo que o levou a fazer tudo isso. Mas isso é pura negação do ensino do apóstolo Paulo. O ensino do apóstolo não é no sentido de pegar o Espírito de Cristo. Não é viver o que chamam viver como Cristo. Significa que o Espírito de Cristo habita no crente e que o Espírito de Cristo habita somente naqueles que não pertencem mais à carne e ao mundo, mas foram regenerados pelo Espírito e, graças ao seu novo nascimento, creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, creem em sua morte expiatória e na totalidade da mensagem apostólica. O Espírito que habita no cristão foi enviado, segundo a promessa pessoal do Senhor, para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Ele não falará de si mesmo, ele me glorificará. João 16, versos 13 e 14. A primeira coisa que o Espírito faz é glorificar o Filho de Deus em sua pessoa e em sua obra.
Portanto, se alguém não crê na pessoa do Filho, em sua obra expiatória e em todos os demais aspectos da sua obra, não tem em si o Espírito de Cristo. Pode ser um excelente homem, um homem de muito boa índole. Pode ser um homem muito bondoso, pode realizar muitas boas obras. Contudo, não tem o Espírito de Cristo. Pois se tivesse o Espírito de Cristo, adoraria o Senhor Jesus Cristo como Deus. Compreenderia que aquilo que o salva é que Cristo morreu, fazendo-se propiciação por seus pecados. Como Paulo já tinha dito no capítulo 3, versículos 25 e 26 desta epístola. Queira Deus livrar-nos deste laço traiçoeiro que leva a pessoa a considerar homens bons, nobres e excelentes homens, de bom coração, como homens que necessariamente têm o Espírito de Cristo. Ter o Espírito de Cristo significa que o Espírito Santo está habitando em você, que você não está mais na carne, mas no Espírito, que você nasceu de novo, é um novo homem, uma nova criação. O teste final e supremo é a sua relação com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A sua relação com Ele, o seu conceito sobre Ele e a sua atitude para com Ele.